Nesta aula nós vamos falar sobre Color Index. Você já ouviu falar sobre o Color Index, ou também conhecido como CI? Algum tempo atrás, poucas pessoas já tinham ouvido falar sobre isso e pode ser que para você isso seja uma novidade, mas essa é uma informação muitíssimo importante que define vários detalhes sobre o que tem dentro da tinta que a gente usa. O Color Index é um banco de dados mundial de substâncias colorantes e que tem um número pré-fixado. Então, como você pode ver aqui, os orgânicos têm um número pré-fixado de 10.000 a 76.999 e os pigmentos inorgânicos de 77.000 a 77.999. O que tudo isso muda na sua vida? Que aqui na embalagem, na sua embalagem da sua tinta, ou na embalagem, ou na bula, ou na caixinha, depende da marca, cada uma informa num local, mas normalmente você encontra na própria embalagem de tinta um número. Está escrito aqui a composição, o que foi utilizado de veículos dentro dessa tinta, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, e aqui embaixo os ICIs que foram utilizados. Isso faz com que você consiga descobrir se esses pigmentos são orgânicos, inorgânicos, quais as cores que predominam em cada uma das tintas que você usa. Eu tô aqui com uma tinta da RB Colors que informa na própria embalagem, e isso é muito legal, quais foram os pigmentos, a matéria-prima que foi utilizada para cada uma das cores que eles possuem. Então, por essa numeração, você já consegue identificar se os pigmentos são orgânicos ou inorgânicos. E agora a gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhes. Vamos começar falando dos pigmentos orgânicos. Eu coloquei aqui para vocês verem os números que são mais utilizados, que é mais comum você encontrar. Quando que você não vai encontrar tantos desses aqui é se você utiliza pigmentos que são produzidos fora do Brasil. Ou você utiliza eles dentro do Brasil ou na Europa, nos Estados Unidos, que as marcas às vezes utilizam outras matérias-primas, aí talvez você não conheça alguns. Mas presta atenção aqui nestes números e depois você vai olhar os pigmentos que você tem no teu estúdio, os seus pigmentos de atendimento, e eu tenho certeza que você vai reconhecer vários deles. Eu vou deixar na apostila uma tabela com mais possibilidades e aqui eu vou mencionar os principais, ok? Então você vai identificar o número 11.741, ele é uma matéria-prima amarela. E aí você deve estar pensando assim, nossa Patrícia, mas como que eu vou descobrir essa informação? Já que existe um banco de dados, como eu posso chegar até essa informação? E a melhor forma é a mais simples e mais barata. É só você pesquisar no Google. Você vai escrever lá, Color Index 11741 e aí vai aparecer para você que é amarelo. Às vezes, se não aparece escrito, você pode colocar em imagens e aí vai aparecer lá já imagens de vários pigmentos e com certeza vai ter a predominância do amarelo. Aí fica bem fácil você identificar. O próximo, que é o vermelho, 12745, bastante utilizado, conhecido também como a fitalocianina, então a famosa fitalocianina é o 74160. 19.140, que é um amarelo tartrazina. Eles já são poucas marcas que utilizam, eu vejo ele mais na Mag Estética, né, que tem a Mag Color e a Mag Gold, costuma utilizar bastante a tartrazina. É um outro amarelo. Então pode ser que você encontre na mesma tinta, no mesmo frasco, mais de uma matéria-prima da mesma cor. Então pode ter laranja, vermelho, amarelo, dois tipos de amarelo, às vezes dois tipos de preto, e isso acontece, tá? Não é incomum. O próximo, o vermelho, 15.850 e o laranja 13, que é o 21.110, muito utilizado pela RB Colors. A gente vai entrar no contexto de algumas marcas específicas para você conseguir se ambientar. E você vai ver que tem aqui separado duas cores, uma que é o nosso querido e amado preto Carbon Black, que tem um número de 77266, e o dióxido de titânio, que tem um número de 77891. Vamos ver se você prestou atenção no que eu disse na tela anterior e se você está confuso, porque eu disse que a partir de 77.000 eram os pigmentos inorgânicos, certo? E o que eles estão fazendo aqui nos orgânicos?
Nas aulas passadas, a gente falou sobre como é gerado, sobre como é criado os pigmentos, né? Lembra que a gente falou que nos pigmentos orgânicos, eles são fabricados a partir do carbon black? Então, eles são sintetizados em laboratórios, criados a partir do carbon black. E ele está aqui nos orgânicos, mesmo tendo um código de inorgânico. Por quê? Porque o carbon black e o dióxido de titânio, na natureza deles, eles são inorgânicos, por isso eles são classificados como 77. Mas o comportamento deles dentro do corpo é o comportamento de um pigmento orgânico, e é por isso que eles estão aqui nessa classificação, eu conversando contigo. Então existe até alguns debates que acontecem na internet, a gente vê alguns profissionais tentando entender por que que ele é dito, os dois são ditos como orgânicos, sendo que na verdade eles são inorgânicos, é pelo comportamento dentro na pele, por isso que eles estão nessa definição, ok? Agora vamos falar sobre os inorgânicos. Aí eles têm menos possibilidades, os orgânicos eles trazem mais possibilidades. Inclusive, se você prestar atenção, os pigmentos de tatuagem normalmente são feitos com orgânicos, é muito mais fácil você encontrar, porque na tatuagem a gente trabalha com mais cores, né? E os orgânicos te dão mais possibilidades. Os inorgânicos são um pouquinho mais limitados e eu vou mostrar aqui para vocês 5 cores principais que são utilizadas, que você vai encontrar. CI 77492, que é o óxido de ferro amarelo. O CI 77491, que é o óxido de ferro vermelho. O 77499, que é o óxido de ferro preto. Vamos parar um pouquinho por aí? Você lembra como que são produzidos os inorgânicos? Então, começando aqui pelo vermelho e queimando alta temperatura, lembra disso? É produzido o óxido de ferro preto, e hidratando com água é produzido o óxido de ferro amarelo. Então eles partem do vermelho. Por isso que os pigmentos inorgânicos, quando eles vão degradando a cor dentro da pele, eles tendem a restar uma corzinha ou laranja ou vermelha, normalmente esse é o final da degradação dele. E aqui tem mais dois que são bem encontrados também, que é o 77289, que é o óxido de ferro cromo, e o cromo é verde, tá? Lembra quando eu falo para vocês, a gente vai falar no próximo módulo, no módulo 2, onde a gente conversa sobre o fundamento da colorimetria, e eu falo para vocês, não estudem pela estrela de Oswald. Por quê? Porque o verde, algumas vezes ele é uma mistura de cor, mas muitas vezes ele pode ser uma cor principal, uma cor fundamental, que já nasceu verde, e é o caso aqui do óxido de cromo. E o azul ultramarino, que é o 77007, também utilizado, ok? Existe uma dúvida muito grande sobre se os pigmentos contêm azul ou não na composição. Isso foi algo que já foi mudado pelas fábricas aqui no Brasil, pelo menos você pode ter a confiança de que os pigmentos brasileiros são produzidos, todos eles, todos os castanhos são produzidos sem a utilização do azul, é utilizado somente o preto. Mas é legal você saber o número para você conseguir identificar se aquela marca usou ou não, e às vezes aquela marca usa azul para outras funções, inclusive pigmento azul mesmo, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência aí forte do delineado nos olhos ser colorido e não ser necessariamente preto ou castanho escuro intenso. Então as marcas possuem um azul na composição por causa dessas outras fabricações que eles fazem.